Boa tarde. Eu venho propor a vocês um estudo mais aprofundado sobre a aula que foi transmitida pelo Centro de Mídias de São Paulo no dia 28 de maio, quinta-feira. Nessa aula, o professor falou sobre o livro Memórias de um Sargento de Milícias. O romance de Manuel Antônio de Almeida, escrito no período do Romantismo, retrata a vida do Rio de Janeiro no início do século XIX e desenvolve pela primeira vez na literatura nacional a figura do malandro. Então, complementando o estudo que foi feito, eu gostaria de ler aqui para vocês um resumo do enredo do livro. Por ser originariamente um folhetim, publicado semanalmente, o enredo necessitava prender a atenção do leitor, com capítulos curtos e até certo ponto independentes, em geral contendo o episódio completo. A trama, por isso, é complexa, formada de histórias que se sucedem e nem sempre se relacionam por causa e efeito. Filho de uma pisadela e de um beliscão, referência à maneira como seus pais flertaram ao se conhecer no navio que os conduz de Portugal ao Brasil, o pequeno Leonardo é uma criança intratável, que parece prever as dificuldades que irá enfrentar. E não são poucas. Abandonado pela mãe que foge para Portugal com um capitão de navio, é igualmente abandonado pelo pai, mas encontra no padrinho seu protetor. Esse é dono de uma barbearia e tem guardada boa soma em dinheiro. A origem pouco digna desse capital, o barbeiro desviou a herança que um capitão moribundo deixara à sobrinha. Só será revelada posteriormente. A fórmula arranjei-me sintetiza no romance a explicação dada pelo barbeiro para a posse do dinheiro. O autor acaba por dizer que muitos arranjei-me, equivalentes ao atual jeitinho brasileiro, se explicam assim, e estende essa representação de sua história a toda a sociedade da época. As aventuras e desventuras de Leonardo, que o autor faz desfilar diante dos leitores com dinamismo, conduzem o protagonista a apuros, dos quais ele sempre se salva, graças a seus protetores. Leonardo é um personagem fixo no romance. Suas características básicas não mudam. Então, meus alunos, para complementar o nosso estudo, eu indico uma leitura a vocês no nosso livro didático, a página 125, onde o autor vai tratar a prosa romântica no Brasil. Então, nessa parte do nosso livro, vocês vão encontrar com detalhes a explicação do que é um romance urbano, do que é um folhetim, e vocês encontrarão uma outra disposição sobre o autor, Manuel Antônio de Almeida, e um outro resumo muito mais detalhado do livro em questão. Também vocês poderão ter a oportunidade de ler um trecho do terceiro capítulo do livro Memórias de um Sargento de Milícias, no qual é narrada a chegada de Leonardo à casa de seu padrinho, logo depois de ter sido abandonado pelos pais. Esse trecho ele tem o título de Despedida às Travessuras. Bom, após então todas essas orientações, esse estudo sobre o livro Memórias de um Sargento de Milícias, que eu indico a leitura na íntegra, vocês vão poder procurar o livro na nossa sala de leitura na escola, fazer a leitura do livro e quem sabe no retorno nós faremos um seminário. Aquele que vocês têm o gosto de fazer e muito bem feito durante as nossas aulas.